Deu certinho? Meu nome é Matheus, sou arquiteto de software lá no Inter, cruzeirense, né? Opa, muito bom. Cadê os cruzeirenses? E já tem um tempinho aí, já trabalhei com Java, Python, estou trabalhando com Go desde 2019, sou formado em ciência da computação. E com tudo que o pessoal trouxe dos benefícios da linguagem, o que a gente ganhou trazendo isso para o Inter? O que foram as motivações? O que a gente estudou de outras ferramentas também? Tecnologias que utilizamos e um pouquinho das métricas do nosso ecossistema lá dentro, que assim, hoje é muito grande. Então, esse foi um dos fatores determinantes para a gente poder crescer isso lá dentro do Inter. A primeira pergunta que todo mundo faz para a gente é, mas por que outra API Gateway? Sempre que a gente conversa com o pessoal, fala assim, poxa, mas já tem ali o Kong, o Nginx, o APG, vários outros API Gateways. Por que vocês construíram outro? E a palavra-chave disso é, nós gostamos de ter o controle da aplicação. Nós gostamos de ter o controle da arquitetura. E quem, assim, pessoal aí que já trabalha principalmente com ferramentas, né, de fornecedores, fica refém de uma complexidade que às vezes você traz para dentro do seu ecossistema que você não precisa daquilo. É aquela típica expressão, você mata uma mosca com um canhão. Então, isso traz um overhead para a gente operacional muito grande, isso traz uma complexidade, um estudo muito grande. Então, nós decidimos em 2019 fazer o nosso, adequar isso no ecossistema do Inter. Então, primeira coisa, nós otimizamos a arquitetura. Nós tínhamos um gateway de prateleira que está acabando, graças a Deus, ainda ele está lá, tem uma partezinha dele, mas esse ano ele morre o resto. Nós otimizamos essa arquitetura para o que o Inter precisa. Então, a gente hoje usa praticamente REST, né? Já estamos aí olhando para começar a migrar um pouquinho do protocolo agora para gRPC, porque o nosso tráfego está muito grande e uma forma da gente fazer isso é otimizar a banda, né? Arquitetura otimizada, escalabilidade, problema assim, igual foi falado nas palestras anteriores, a gente não tem problema com escala em Go. Então, um dos nossos problemas de 2017, 2018 foi escala. A gente tinha aí, a gente estava batendo mais ou menos uns 1,5 milhão, 2 milhões de clientes. E a nossa infraestrutura era pequena ainda. Então, uma série de problemas aconteciam e isso também foi um dos motivadores. Otimização de custos, e isso aqui não é problema eu falar aqui, a gente saiu de uma arquitetura que custava mais ou menos uns 6 milhões de reais por ano, para uma arquitetura que eu vou falar lá na frente, mas ela está custando aí mais ou menos uns 120 mil reais. Então, assim, é bizarro, é um ganho, uma eficiência operacional, uma eficiência de custo muito grande. E, mais uma vez, como foi falado, a simplicidade. Quem não gosta de pegar uma ferramenta e ler a configuração dela e entender o que está acontecendo ali? Então, isso a gente entrega para os nossos desenvolvedores no banco, a gestão de mapeamento dessas rotas, a forma de entrega simplificada. Então, se vocês pegarem, eu pus um pedacinho, eu coloquei um pedacinho do YAML aqui de configuração, vocês vão bater o olho e vão entender o que aquilo está fazendo. Tem que ser simples, o dia a dia ele tem que ser simples. Talvez a gente traga complexidade para dentro do nosso time, que é onde nós temos que fazer coisas complexas, porém a gente entrega um produto simples de ser usado. E isso a gente espalha para todo o banco, né? Um pouquinho dos fundamentos. Então, dado esses motivadores, nós começamos a estudar o que a gente queria fazer. Aí fizemos benchmark, pegamos algumas features que o Nginx entrega, pegamos algumas features que o APG entrega, pegamos alguns conceitos que o Kong também tem, montamos, tiramos o que a gente achava que não era necessário e montamos os nossos fundamentos. Primeiro, a gente tem o core. O core nada mais é do que onde nós servimos as nossas aplicações. Então, tem ali o servidorzinho HTTP, é onde a gente abstrai, por exemplo, se a gente vai querer usar um HTTP, ou um gRPC, um WebSocket, seja lá o que for. Isso faz parte do motor. Os middlewares, então, imagine o seguinte, o gateway, ele é um orquestrador de execução. Então, ele tem uma cadeia, e essa cadeia ela vai seguindo algumas regras e, dadas essas regras estando ok, a gente prossegue ou não com aquela requisição para o nosso barramento de serviço. E os middlewares, eles são estáticos. Então, uma vez que você aplica um middleware, esse middleware ele é aplicado para toda a cadeia de roteamento.
Temos as assertions, que são configurações customizadas por roteamento. Então, imagine o seguinte, eu tenho a rota A que ela precisa ter um log de tráfego mais específico do que a rota B. Isso é possível, porque a assertion ela é um componente que ela é plugável dentro do contexto de execução. O middleware ele já é mais um contexto global. E as destinations. A destination, nada mais, como o nome dela já fala, é o que eu tenho que fazer após eu aplicar todas aquelas regras. Então, isso pode ser, por exemplo, um barramento interno, se a gente não é de uso nosso fazer tráfego para saída, né? A gente só protege a entrada. Mas, se a gente quiser também, a gente pode proteger um serviço que quer sair para, sei lá, um fornecedor. E a gente quer ter um tráfego daquilo, quer colocar algum tipo de análise naquilo, a gente pode fazer isso também, e o nosso fornecedor ele ser um destino daquela chamada. Então, juntando todos esses conceitos, o Intergator ele é formado. Só um ponto também, né? O Intergator ele foi construído para ser rodado num ambiente Cloud Native, então ele é totalmente orientado a Kubernetes. Isso aí assim, é o nosso padrão de trabalho lá, mas se eu quiser pegar o Dockerzinho lá e rodar no EC2, ou rodar na minha máquina, não vai fazer diferença nenhuma. Ele se integra com as APIs do Kubernetes, mas a gente consegue trabalhar com file system também para fazer a leitura dessas configurações. Um pouquinho das tecnologias. O router hoje, né, como eu falei anteriormente, a gente está focado mais em REST porque é o padrão que a gente usa e tem nos atendido muito bem por enquanto. Preferimos o GIM porque ele vai ser uma busca em árvore, então a gente sempre tem uma pesquisa mais avançada e mais otimizada para encontrar uma rota que foi cadastrada. A gente não precisa fazer, o custo é bem mais baixo. Mas a nossa arquitetura também não está acoplada ao GIM. O GIM ele é o que a gente considera de baixo nível ali da implementação. A arquitetura ela é totalmente abstrata para eu poder pegar o GIM e trocar por um Echo da vida, um Gorilla, Mux. Fica aí a cargo de decidir qual é a melhor implementação para se utilizar. Logger, então, a gente escreve muito em disco, principalmente para log de tráfego. Por quê? A gente precisa ter rastreabilidade. Então, imagina o seguinte, hoje no Inter, a gente tem mais ou menos 500 mil chamadas por minuto. E eu preciso ter log disso. Eu preciso que, dado uma conta de cliente, eu tenho que ter um rastreio das chamadas dele. Então, eu preciso otimizar muito a escrita. Preciso baixar a alocação. E o ZeroLog, ele entrega isso para a gente. Mas também não acoplamos a implementação no ZeroLog. Isso aqui eu consigo trocar o meu logger para, eu quero usar o Zap da Uber, por exemplo, usar uma outra lib, porque lib, esse tipo de lib sai uma que promete ser mais rápida que a outra todo dia. Então a implementação também não está acoplada nisso. E para Marshaller, né, e um negócio assim, que fazer Marshall e Unmarshall em Go não é uma coisa leve, é caro de fazer. E aí isso, para mim, é um dos penalties da linguagem. Utilizamos o GoJSON, que é melhor do que o pacote standard. Então, voltando ali um pouquinho, né, a gente não usou o standard do Go para fazer Marshall e Unmarshall. Tem nos atendido muito bem. E todas essas tecnologias hoje, um container nosso do Intergator, ele está suportando mais ou menos umas 19 mil chamadas por minuto. Esse ambiente é um ambiente que foi feito para ser feito com elasticidade. Então, num dia de pico, aí, por exemplo, nós temos ali rodando 500 pods. É super normal, mas são pequenas pods. Então, isso dá aí mais ou menos uns 19 nós Kubernetes. Né? Nada gritante. O número parece ser assustador, mas chegando ali nos finalmente é bem pouco. Um exemplo da configuração. Isso aqui é o que o pessoal cadastra. Então, por exemplo, essa configuração, toda a nossa parte de delivery, ela é orientada a GitOps, todas as nossas configurações e todo o estado de todos os gateways, eles estão no Git e o cluster do Kubernetes ele fica fazendo sync desse cara. Utilizamos o contexto de depotência das APIs do Kubernetes, então isso não nos preocupa. E isso é aplicado de momento a momento. A cada 3 minutos a gente fica fazendo sync das rotas. E como pode haver ou não mudanças, caso há uma mudança, a gente triga um rollout dessas pods. Mas você fala, mas eu podia fazer um refresh em runtime. Eu não quero fazer isso. Por quê? Porque para a gente é mais seguro. O rollout disso é muito tranquilo.
um API Gateway hoje ele boota com menos de 2 segundos. Então, para mim, não é um problema fazer rollout disso durante o dia. Nós temos partes do nosso contexto de delivery fazendo links das configurações para evitar que quebre em produção. E se quebrar em produção também não é um problema, porque a gente não fica fora. Então, o nosso processo de rollout ele é mais tranquilo. A gente só fica up e running se eu conseguir subir aquela configuração de fato. Eu dei uma esticadinha aqui, mas já estou terminando. Um pouquinho das métricas, pessoal, que eu trouxe aqui um pouquinho do contexto Inter. Nós temos mais de 1.000 endpoints cadastrados. Isso aqui, pessoal, eu foquei muito no mobile, que é nosso carro-chefe do banco, né? Então, dentre todos os produtos que o Inter oferece, seja qualquer coisa que você estiver acessando ali no Super App, você vai passar por essa infraestrutura nossa. E essa infraestrutura, ela é uma infraestrutura muito resiliente. E isso aqui está, assim, desses 1.000 endpoints, a gente tem aí mais ou menos umas 500 pessoas cadastrando, removendo, alterando isso todos os dias. Então, esse conceito, a gente define fronteiras, a gente define regras de aprovação para você conseguir dar autonomia para os times, também com uma governança aceitável, sem um time poder interferir no trabalho do outro. E dar segurança para o pessoal poder fazer mudanças durante o dia, sem ter muita burocracia. Todos esses conceitos a gente define algumas premissas que o gateway ele tem que ser simples, o trabalho dele não pode demorar mais do que 8 milissegundos. Isso aqui desde o contexto de eu receber a request, eu validar se aquela request é uma request autenticada, autorizada, fazer introspecção de token, gerar contexto de sessão. Então, hoje isso para a gente está entre 5 e 8 milissegundos. Depende do dia, porque tem dia que o nosso tráfego cresce 20%, 25%. Então, porque, quinto dia útil, que é quando a galera está mais usando ali, recebeu o salário, está pagando conta. Então, nosso tráfego cresce muito, cresce muito. Às vezes a gente passa também, tivemos alguma instabilidade, alguma coisa. É normal que o pessoal acesse mais para ver se está tudo certinho ali. Então, acontece também. E um custo de mais ou menos uns $4.000 por mês, e isso já envolve infraestrutura, né, disso que a gente serve. Então, saímos aí, igual eu disse anteriormente, de um contrato de licenciamento, que estava girando em torno de mais ou menos uns R$5 milhões, fora infraestrutura. Se a gente pegasse infraestrutura ali, a gente ia gastar mais uns 300, 400 mil reais por ano. Substituímos isso por uma arquitetura que custa para a gente mais ou menos 120, 130 mil reais por ano. Então, a eficiência operacional disso é muito grande. E fora o controle que a gente tem. O InterGateway ajudou a gente, por exemplo, Open Banking, não sei se o pessoal, quem teve a oportunidade de trabalhar aí e viu quão caótico foi essa padronização que o Banco Central vem fazendo. Então, nos ajudou muito. Teve muito banco aí passando trabalho para ficar compliant com o Open Banking devido às inúmeras mudanças que aconteciam todos os dias. Um startup de mais ou menos aí de 1 a 2 segundos, né? E a gente ainda coloca uma gordurinha ali no probe do Kubernetes para ele conseguir subir, esperar um pouquinho e depois receber o tráfego. Estamos com mais ou menos 500 mil chamadas por minuto, isso distribuído entre esses containers, e uma distribuição para mais ou menos uns 30 clusters de serviço. Então, a gente começou com o conceito de monolitos dentro do Inter, lá em 2016, 2017, só que o time expandiu muito, os produtos cresceram muito e monolito para a gente começou a ser um problema muito grande. Mas hoje, mais ou menos, aí nós estamos com uns 2.500 microserviços, divididos entre aí 700 desenvolvedores. Então, é um ambiente bem sólido. Assim, se eu tinha métrica para falar aqui por umas 3 horas, se eu entrasse para dentro desses serviços. E, assim, é impressionante. A gente consegue fazer isso de forma bem eficiente. E é isso, pessoal. Aqui foi bem simples mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida... Eita, danado, hein?